Capítulo 525, Assassinato nas ruas. Tradução, do Corão Revisão, 0. Os Fês tinham uma história muito longa e gloriosa. Agora eles ocuparam a região ocidental do continente do demônio sagrado. Como os homens e as mulheres da raça Fei eram excepcionalmente belos, eles eram frequentemente capturados para serem usados para fins de cultivo sexual. Dentro do continente do demônio sagrado, havia inúmeros artistas marciais que caminhavam pelo caminho da obscenidade, incluindo homens e mulheres. Devido a isso, o tráfico de escravos sexuais da raça Fei estava florescendo. Além dos escravos sexuais, as belas mortais da raça Fei eram muitas vezes contratadas como servas, concubinas ou catamitas. Existiam até fês mortais e fês sem talento que estavam dispostas a ser contratadas por potências no reino núcleo rotativo que as procuravam. Neste cruel e brutal continente do demônio sagrado, esta era a maneira mais fácil de sobreviver. Além dos Fei, havia também os anões, os primatas, os fera e todos os tipos de outras raças. Este era uma grande experiência para Lin Ming. Vindo do continente da queda do céu, essa era uma visão maravilhosa e sem precedentes. Em termos de influência e poder, a raça dos demônios gigantes estava em primeiro lugar no continente do demônio sagrado. Esta era seguida pelos anões, os primatas e depois os humanos em quarto lugar. Os Fei e Fera estavam em posições ainda mais baixas que os humanos. Estepes do Abate Sangrento, Cidade e Inundação do Sol. A cidade Inundação do Sol não era uma das 12 principais cidades das estepes do Abate Sangrento. Em vez disso, era uma cidade menor à beira das estepes do Abate Sangrento. Mas existiam muitos viajantes, comerciantes e plebeus aqui, logo, a cidade Inundação do Sol era muito próspera. A cidade tinha milhões de habitantes e a praça da cidade possuía restaurantes e pousadas que eram animados e floridos. A cidade Inundação do Sol não era uma das cidades originais das estepes do Abate Sangrento. Era impossível roubar a energia infernal de alguém matando. Assim, a quantidade de assassinatos que aconteciam ali era muito menor. Mas era comum que eventos como esse explodissem a qualquer momento. O pavilhão Inundação do Sol era o maior mercado de tesouros da cidade Inundação do Sol. Os edifícios dentro eram todos de 12 andares de altura, luxuosamente decorados e muitas vezes frequentados por patronos ricos e poderosos. Em frente aos portões do pavilhão Inundação do Sol, havia uma praça muito grande. Esta era a pequena praça da cidade Inundação do Sol. Muitos artistas marciais montavam barracas aqui para vender suas mercadorias. Neste momento, todos os tipos de pessoas estavam reunidos nesta praça. Havia pessoas de todas as raças e as barracas tinham todos os tipos de itens maravilhosos. Há tantas coisas boas aqui. Enquanto Lin Ming caminhava, seu coração se encheu de emoção. Dentro das estepes do Abate Sangrento, haviam muitos artistas marciais de cultivo de nível médio excepcionais e distintos. Naturalmente, haveria muitas coisas boas. Pílula do sangue divino. Pensar que algo assim seria realmente vendido! Exclamou Lin Ming. A pílula do sangue divino era semelhante à pílula de reversão do Yang. Ambas eram pílulas milagrosas que eram usadas como salva-vidas. Normalmente, em uma seita superior de quarto grau, haveria apenas uma ou duas pílulas dadas aos melhores talentos de lá. Elas eram extremamente valiosas e preciosas. Quando Lin Ming estava no Palácio Imperial do Deus Demônio, ele teve sorte de ter uma pílula de reversão do Yang. Caso contrário, sua vida teria corrido um perigo muito maior. Devido a essas experiências, Lin Ming naturalmente tinha interesse em pílulas que salva-vidas como esta pílula do sangue divino. Então ele perguntou: Olá amigo, por quanto você está vendendo esta pílula do sangue divino? O vendedor da tenda era um demônio gigante com um rosto esguio. Atualmente, ele estava olhando para Lin Ming com um desdém quase imperceptível no rosto.
Dentro do continente do demônio sagrado, demônios gigantes detestavam os humanos fracos e patéticos, sem mencionar que Lin Ming também era apenas um artista marcial no nível inicial do reino Xiantian. Só de relance, ele poderia dizer que ele não era capaz de comprar sua pílula do sangue divino. De onde veio esse pirralho? A pílula do sangue divino deste pai só será trocada por 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio. 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio e nenhum a menos. No ambiente mortal dessas estepes do abate sangrento, cheios de morte, um remédio salva-vidas como a pílula do sangue divino só se tornava mais preciosa e rara. Esse demônio gigante devia estar precisado urgentemente de dinheiro se estava trazendo esse tipo de pílula para vender. Cristal de sangue demoníaco de grau médio. Lin Ming ficou atordoado. Ele tinha muitas pedras de verdadeira essência de grau médio, mas não muitos cristais de sangue demoníaco de grau médio. Quando ele matou os 6 anciãos da tribo verde silenciosa, ele obteve um grande número de cristais de sangue demoníaco. Mas eles eram do tipo mais inferior e com as maiores impurezas. O demônio gigante de cara esguia já havia adivinhado que Lin Ming não podia pagar por isso. Ele impacientemente disse: não bloqueie esse pai de fazer seus negócios. Agora vá embora, isso não é algo que alguém como você pode pagar. Depois de ser repreendido várias vezes por esse demônio gigante, Lin Ming franziu a testa. Este demônio gigante era realmente um snob rude. Enquanto Lin Ming refletia, ele de repente ouviu uma risada. Haha! Que grande lança! Com essa lança, a minha força, ao ri, vai subir novamente. De dentro do grande salão do pavilhão Inundação do Sol, um demônio gigante alto apareceu. Ele usava uma armadura vermelha e tinha uma lança recém-adquirida em suas mãos. Havia muitas pessoas que pareciam conhecer esse demônio gigante de armadura vermelha. Muitos deles vieram cumprimentá-lo. Uma lança tesouro de grau terra de nível médio. E uma lança no topo deste grau. Que ótima arma! Irmão Alri, você realmente sabe como se exibir. O demônio gigante de armadura vermelha riu, seu rosto estava coberto com um sorriso orgulhoso quando ele disse: com essa lança, minha técnica do deus da guerra será ainda mais poderosa. Ao lado de Alri, outro demônio gigante disse: ouvi dizer que você voltou da cidade Polaris. Como foi? Você matou o suficiente para contentar o seu coração. Cidade Polaris. Lin Ming estimulou a sua mente. Ele tinha vindo originalmente a esta praça da cidade para um passeio casual e para ver se havia algo que captasse o seu interesse. Ele não se importava com o barulho que acontecia aqui, mas agora que ele ouviu alguém mencionar a cidade Polaris, ele não pôde deixar de prestar atenção. As estepes do abate sangrento tinham 12 cidades demoníacas celestiais principais. Uma delas era a cidade Polaris, a qual ele pretendia ir. Haha, claro que matei um bocado. Neste último semestre, eu já matei mais de 100 mestres. Minha energia infernal está se acumulando ao ponto de quase estar se manifestando. Alri sorriu e guardou sua lança, trocando-a por um jarro de vinho. Ele bebeu um bocado grande disto. Alri, você passou meio ano na cidade. Você não entrou. Enquanto Alri estava se exibindo, uma voz menos feliz de repente soou. Aquele que falava era um demônio gigante. Você acha que os artistas marciais da cidade Polaris são lama que eu posso espremer? O centro da cidade é bom por si só. Fiquei no lado exterior da cidade por meio ano e já conheci mais de 10 mestres. Nenhuma dessas pessoas eram aquelas do tipo com as quais você pode mexer casualmente. Oh! De quais mestres você está falando? Assim que as pessoas ouviram falar sobre os mestres de Cidade Polaris, eles ficaram imediatamente interessados. Aos demônios gigantes da Gu, Morre, o anão Xian, bem, em suma, há muitos mestres para contar. A Cidade Polaris é realmente um tigre agachado, um dragão oculto.
Há muitos mestres disfarçados ali, você não pode nem subestimar aqueles que estão no mesmo nível que você. Não é errado o fato que você seja um gênio, mas todo mundo que está lá também é. A menos que, o outro lado for humano. Ou seja, os humanos são os melhores para se matar. Entre todas as raças, os humanos são os mais fracos. Deixando de lado os que estavam no meu nível, mesmo aqueles que tivessem em um nível mais alto por uma pequena margem, existiam poucos que eram pareus, disse Ri, arrogantemente, enquanto bebia seu vinho. Haha, os humanos são muito fracos. Embora seu status atual possa ser colocado em quarto lugar dentro do continente do demônio sagrado, esse ranking é apenas por causa de seu número e do fato de que eles podem se reproduzir como coelhos. Em termos de fertilidade, os humanos são verdadeiramente os vencedores, hehe. Mas que pena, em termos de talento para artes marciais, os humanos são um completo desastre. Comparado a nós, demônios gigantes, e a pequena raça Fei, a diferença é como nuvem para a lama. Vários demônios gigantes falaram alto e ousadamente, sem controlar o som. Todos os artistas marciais humanos em torno deles olharam quando ouviram a conversa dos demônios gigantes. No entanto, como eles notaram a aura e o cultivo dos demônios gigantes, eles só puderam permanecer em silêncio. Estes demônios gigantes não eram ninguéms. Alri disse: a raça Fei é realmente a favorita dos céus. Se não fosse por eles serem tão poucos em número, temo que eles seriam a raça número 1 dentro do continente do demônio sagrado. Tanto eu quanto você podemos ser considerados invencíveis entre os artistas marciais humanos no mesmo nível, mas se formos comparados com os Fei, então não somos muito excepcionais. A verdade é que, além dos humanos, os fera também não são muita coisa. Os humanos têm um corpo fraco que pode romper com um toque e os feras são todos idiotas e sem cérebro. Que pena! Os fera têm um físico tirânico, mas sua percepção é patética. Eles precisam passar vários anos apenas estudando os métodos mais simples de cultivo. Eles podem esquecer de tentar entender o tipo mais avançado. Seu merda, quem você está dizendo que é estúpido? Enquanto os demônios gigantes estavam falando alto, de repente houve um rugido. Um homem feroz com mais de 10 pés de altura e envolto em pele de animal saltou para a frente. Seu cabelo era comprido e bagunçado e sua boca estava cheia de presas afiadas. Ele tinha uma mandíbula inferior espessa e proeminente e seu rosto era semelhante ao de um gorila. E, falando nos fera, um veio para morrer. Alri olhou para este fera com desdém. Suas mãos estavam relaxadas ao seu lado, ele simplesmente não levou esse fera a sério. Pare de falar merda e tire sua arma. O fera rugiu. Então, ele tirou uma espessa haste de ferro de suas costas. Você acha que alguém como você é digno de me fazer tirar minha arma? Você está subestimando as batalhas brutais da cidade Polaris, das estepes do abate sangrento. Agora vá morrer. Alri de repente deu um passo para frente e chutou em direção ao fera. Coma minha haste. Depois de ser provocado por Alri, o fera ficou furioso. Ele gritou enquanto esmagava com sua haste em direção à perna de Alri. Todos os artistas marciais do entorno respiraram profundamente. A raça fera era famosa em todo o continente do demônio sagrado por sua grande força física. Se esta haste batesse na perna do demônio gigante, então definitivamente quebraria cada um dos seus ossos. No entanto, este chute de Alri com sua perna parecia carregar o ímpeto dos rios e das montanhas. Depois de chutar, a essência demoníaca saiu como um mar em uma tempestade furiosa, imparável e irresistível. A haste do fera foi afetada por essa aura e vacilou. Mas neste momento, a perna de Alri na realidade atingiu a garganta do fera. Peng! Com um som alto e abafado, o pescoço do fera se partiu. Seu corpo voou para trás, esmagando-se no chão e deslizando dúzias de pés.
Olhando para o fera, podia-se ver que seus olhos estavam esbugalhados e seu pescoço estava torcido em um ângulo estranho. Seu pescoço tinha sido quebrado pelo chute de Alri. Uma poça de sangue logo saiu da cabeça do fera, tingindo o chão de vermelho. Ele está morto? Lin Ming ficou surpreso. Esta não era nenhuma das 12 cidades principais das estepes do abate sangrento e já havia acontecido um assassinato nas ruas. Esta terra era realmente um paraíso para matar. Embora os artistas marciais vizinhos parecessem alarmados, isso era apenas por causa de Alri. Quanto a esses assassinatos na rua, eles pareciam extremamente acostumados. É isso que você ganha por morder mais do que pode mastigar. Ele era tão fraco e se atreveu a provocar os outros. Sejam eles fera ou humanos, eles são os mais bem-vindos nas cidades demoníacas celestiais principais. Eles estão simplesmente entregando energia infernal para nós demônios gigantes. Alri lambeu os lábios, muito satisfeito com seu desempenho assustador. Mas não parecia que ele já tinha se divertido o suficiente. Ele se virou e de repente encontrou uma jovem vestida de preto no meio da multidão que usava máscara transparente. Ele sorriu indecentemente para ela e disse: linda garotinha, você quer vir brincar? Tenha certeza de que esse pai vai tratar você com cuidado. Enquanto Alri falava, Lin Ming também deu uma olhada. Seus olhos se arregalaram. Ele conheceu essa mulher de roupas pretas há apenas alguns dias. Na época, ela montava um grande pássaro azul. Ela era a irmã aprendiz júnior de Mukgu.